Amém. Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 3, diz assim: as duas testemunhas mártires. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Amém. Podem sentar. Irmãos, certamente que eu não vou tentar dizer para você quem são exatamente essas duas testemunhas para o tempo em que a palavra se aplica a uma dispensação específica. Se tem uma coisa que ainda é dúvida para todos os estudiosos, é a questão dessas duas testemunhas. Aquilo que foi sustentado durante muitos anos, dizendo que seria Elias e Moisés, essa teoria já caiu por terra há muito tempo. Então, não sou eu, por enquanto, sabendo que não recebi do Senhor, que vou tentar definir isso para você. Porém, aqui diz que duas, isso nós já sabemos. O que significa o número 2? É o testemunho, mas Jesus falou que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo e seríamos suas testemunhas. Então, se essa situação, eu não sei exatamente o que é testemunha, então nós não estamos longe dessa mesma questão, porque nós somos testemunhas. Amém? 2 é o número do testemunho. E ele diz que são estas as duas oliveiras. Oliveira é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Tem que ter, senão você não é igreja. Amém? E diz que também são os dois candeeiros. Candeeiro é símbolo de quê? Da igreja. Amém? Não está escrito no primeiro capítulo de Apocalipse? Então, você é a igreja? Então veja bem, você tem o testemunho, não tem? Você tem o azeite, você tem o Espírito, não tem? E você é a igreja. Então, esse testemunho que aqui está registrado para um tempo específico, não quer dizer que desde a própria fundação da igreja, este mesmo testemunho não esteja se professando, porque diz que se alguém tenta fazer mal contra eles, que fogo sairá da sua boca para consumir os inimigos. E o que é fogo? Juízo de Deus. E o que sai da boca? Palavra. Então, palavra de juízo saindo dos testemunhas, saindo da igreja. E não é isto. Jesus falou: se alguém não crê em mim, eu não julgo, porque as minhas palavras que fluem através de nós, seres humanos, o julgarão no dia do juízo. Então, de quem está falando? Há um tempo específico? Há um tempo específico. Mas há uma palavra profética que ela vai se cumprindo desde a fundação da igreja? Sim, também há, e isto é notório em vários episódios. Podemos ver debaixo do altar de Deus os mártires, em que Deus demonstra ali que há mártires talvez até desde Adão, né? Aqueles mártires estejam ali representando, e não só a era da igreja. Por que nós vamos especificar a era da igreja? Tem mártires ali, mártires pela causa do Senhor. Então, não podemos achar que é só do tempo do Evangelho para cá, mas em todo o tempo em que alguém serviu a Deus e foi martirizado, são aqueles mártires que estão debaixo do altar. Porém, Deus diz o quê? Para aqueles: aguardai até que se complete o número dos seus irmãos que serão martirizados pela causa semelhante a vocês. Então, a palavra, ela tem um tempo específico para ter o seu desfecho, mas profeticamente ela está se cumprindo por toda a terra como
um grande vento que vai passando aos quatro cantos. Aonde nós queremos chegar? Você é uma testemunha. Você tem o Espírito. Você é a igreja. Você é realmente o instrumento de Deus nesta terra. Se você se calar, como Deus vai falar? Se Deus escolheu falar pelos nossos lábios. Se nós recusarmos a ir ao ide do Senhor, Ele não vai também. Ele tem que encontrar alguém, amém, que lhe diga: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Esta era a visão de Isaías. É necessário ser enviado. Se disser eu não vou, Jesus também não vai. Ele precisa ir no templo que somos nós. Paulo diz que não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Então, é em nós que o Espírito Santo se move sobre a terra. É por nós que o Espírito Santo fala sobre a terra. É por nós que Jesus Cristo ensina a sua doutrina maravilhosa que salva, liberta, cura e dá o Espírito Santo. Então, nós vamos ver que é sendo testemunha, e olha o poder que é dado. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ora, não é quem se opõe à igreja que deve morrer? Não é esse juízo que está decretado, irmão? É esse juízo que está decretado. Quem não se tornar igreja, morte. Não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo não se torna igreja? E quem se opõe à igreja não é morte certa? Quem se opõe às testemunhas de Jesus certamente deve morrer. A palavra está sendo terrível. O juízo já está sendo decretado. Agora, o que nós queremos chegar? Apocalipse 12:11 diz o quê? Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você é um testemunha, e é você que vai vencer, se o seu testemunho for fiel até a morte. Jesus diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o interessante é esse chamado de Jesus até a morte. Para ir até a morte, tem que realmente expor a vida. Nem todos chegaremos à morte, mas todos devemos expor a vida. Elias não chegou até a morte. Moisés não chegou até a morte. Daniel, não há registro de martírio na vida dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, também não há. Porém, expuseram a vida. E isto é o que faz a diferença. Estava sendo mencionado aqui, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ora, agora para e pensa. Realmente, o estar em Cristo é um divisor de águas da sua vida ou não? Aquilo que você pensava antes, você continua pensando nesses dias? A sua diretriz de vida é a mesma que agora você se dizendo em Cristo Jesus? Tem mudança ou não tem mudança? Antes você era um católico, você não expunha a vida pelo catolicismo. Você era um espírita, você nunca ousou expor a vida pelo espiritismo. Muitos já deram um beijinho na mão de Tranca-Rua e de Pombagira, mas nunca postaram a vida mesmo naquela manifestação. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. E esta nova criatura tem que ser capaz de apostar a vida. Tem diferença ou não tem diferença? Eu quero conduzir você a pensar comigo em que tipo de gente Deus realmente conta para a sua obra. Um ponto eu vou mencionar, se você concordar: Deus conta com aqueles que desafiam
a própria morte expõe a vida. Você concorda comigo? Amém. Olha os homens que fizeram história. Moisés desafiou a própria morte, expôs a vida. Ora, quem ousaria chegar diante do império de Faraó, um homem com poder de vida ou de morte, que os seus próprios servos que a ele aconselhavam quando se dirigiam a ele, tinham que olhar e olhando para o chão, porque se olhasse para ele, morria, ele mandava matar, porque se considerava a reencarnação ou encarnação do Deus Sol, Ra. E Moisés chega e olha para ele sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, deixa sair o meu povo. Ele expôs ou não expôs a vida? Por isso ele se tornou uma página para fazer história. Você quer fazer história? Só depois que ousar expor a vida, senão não tem história. Deus não escreve história de covardia, só escreve história de valentia. Daniel expôs a vida? Expôs. Pegaram a lei e cravaram na porta dele. Quem fizer oração que não seja unicamente ao rei, será lançado na cova dos leões. Daniel pegou aquela lei, com aquela lei entre os seus dedos, foi orar ao seu Deus, na janela onde todos podiam vê-lo orando, e lá estava ele orando, porque 3 vezes ele orava na direção de Jerusalém. Ele continuou fazendo, expôs a vida? Expôs a vida. Quando o anjo se manifesta para Daniel, diz o que para ele? Daniel, tu és homem muito amado. Os céus te conhecem, os anjos te conhecem, o Espírito te conhece, Jesus te conhece, o Pai te conhece. Tu és muito amado diante dos céus, Daniel. Por quê? Expôs a vida. Você quer ser amado diante de Deus? Você quer que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita? Você tem que expor a vida. Tem que expor a vida. Quando você expõe a vida, Deus escreve na tua vida aquilo que toda a humanidade tem que contemplar, para se curvar diante do teu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses não expuseram só a vida, esses expuseram também a sua valentia de uma maneira inigualável. Fique sabendo, ó rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente, e se ele não nos livrar, aos teus deuses não adoraremos. Diante daquele império, tem que ter muita valentia. Resultado da história, o resultado é esse, meu irmão, que Deus só escreve a história com aqueles que expõem a vida. Mas eles não deixaram de ser lançados na cova dos leões, e também não deixaram de contemplar uma glória inigualável. Quem aí já passeou no meio da chama? Você não pode nem encostar a mão no fogão que você se queima. Por quê? É terrível. Agora, imagina passear no meio das chamas, contemplar o quarto homem. Quem você pensa que era aquele quarto homem? Aquele quarto homem foi o mesmo que veio do céu, despiu-se da sua glória e subiu no Calvário para resgatar o homem. Mas mostrou que resgata de qualquer forma, em qualquer tempo, em qualquer lugar, todo aquele que nele crê e aposta a vida nele. É expondo a vida que você vai ver que é Deus. Lembra lá de Apocalipse? Quanto aos tímidos, aos covardes, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Você quer ser curado? Você crê em Jeová Rafa, o Deus que cura? A que ponto você crê? Apocalipse 12, 11 diz, como é que está lá? Eles, pois, o venceram. Tá jóia. Eles, pois, o venceram pelos... Eles quem? Eles quem, irmão? Quem que venceu? Todo mundo? Não. Vamos falar sério neste lugar. Aqui não tem brincadeira. Aqui não tem brincadeira, porque nosso salário não é dinheiro. Nosso salário é a presença de Deus. Nosso salário é a provisão de Deus.
Nosso salário está acima das coisas que esse mundo pode fornecer. Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu. E é lá que nós temos que colocar o nosso coração. Então, eles, pois, o venceram. Eles quem? Deve estar falando desses aí. Vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. É não voltar atrás, é ser valente, é ir adiante, é não abrir mão do conhecimento que adquiriu pela revelação do Espírito Santo. O que você acha de Elias? Expôs a vida? Pelo menos quando um rei o encontra pelo caminho, diz o quê? És tu o perturbador de Israel? E ele perturbava mesmo, mas nunca com a mentira nem com a transgressão, sempre com a verdade, com a palavra de Deus. Mandaram exércitos procurar ele lá. Ei, homem de Deus, desce. Qual foi o resultado? Se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e te consuma, a ti os teus 50. Saiu fogo mesmo. Literalmente caiu fogo. Temos um homem chamado João Batista. Não expôs a vida? Chegou para o rei Herodes e acusou ele de adultério. Acusou ele de roubar a mulher de outro. Ele expôs ou não expôs a vida? Meu irmão, diante de todas essas situações que esses homens passaram, muitos nem ousariam se levantar. Muitos diriam logo: não, cada um na sua. Quando você ouvir um crente dizendo cada um na sua, diga para ele: vai se converter, meu amigo. Vai entrar no teu quarto, vai clamar, vai chorar lágrimas de sangue. O crente que diz cada um na sua não tem parte no reino de Deus. Cada um na sua. Então Jesus Cristo podia ficar lá no céu quietinho. Para que ele veio morrer na cruz? Para que alguém me pregou o evangelho e me arrancou da romaria católica e das imagens de escultura e de bater cabeça para o tranca-rua e para Maria Mulambo? Como é que cada um na sua? Crente que diz cada um na sua não é crente, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não enche covarde. Davi desafiou a morte, desceu no vale. Todo mundo fugiu, mas ele desceu. Um garoto encarou Golias. Naturalmente era impossível ele vencer, mas quem serve o Deus do impossível sabe que é impossível perder. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Faça como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegou o tempo, irmão, de você ver Deus. Não sejais, diz Tiago, tão somente ouvintes desapercebidos, mas praticantes da palavra e fazedor de boas obras. Não existe melhor obra do que essa, de expor a vida pelo Evangelho. Eles desafiaram a morte, expuseram a vida, e o resultado? O que foi de Davi depois de expor a vida? Um garoto sem arma, porque nem força para levantar a espada tinha, mas tinha força suficiente para confessar o seu Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Soube ou não soube? No tempo do reinado de Davi, coitados de todos os povos que guerrearam contra ele, todos viram que havia Deus em Israel, porque Davi expôs a vida. Outra característica dos servos de Deus, essa aqui é uma peneira fina. Todo servo de Deus, realmente instrumento de poder e glória, ele é marginal. Ele não se integra nos conceitos da sociedade, porque Jesus Cristo não é um mentiroso. Ele disse que o mundo... E o que é o mundo? O mundo é presidencialismo, o mundo é governador, o mundo é prefeito, tudo isso é mundo e é maligno. Jaz no maligno.
Onde é que você via Elias, João Batista, Jesus Cristo? Quando é que você via estes homens, Moisés, depois de receberem a revelação de Deus, voltarem a compactuar com obras mortas? Eles eram marginais. João Batista era considerado o quê? Pedro era considerado o quê? Paulo era considerado o quê? Se a Escritura diz que eles eram perseguidos, exércitos saíam atrás desses homens, que não usavam nenhuma arma. Hebreus 11 vai dizer que eles eram forasteiros peregrinos, eram homens cujo mundo não era digno. Hebreus vai dizer que eles andaram errantes, quase que sem destino. Eles andaram vestidos de pele de animais, foram caçados, martirizados, foram humilhados, expuseram a vida. Mas e agora, onde estão eles? Eles estão desfrutando daquilo que Paulo diz, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. É isso que nós estamos perseguindo. E descobrimos que o caminho para isso é não se integrar com as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. O que é a luz? A luz são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E eu pergunto de novo, quem venceu? Quem venceu? Se Jesus Cristo diz que a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos passam por ele. Que diríamos da parábola das 10 virgens? Que diríamos de Jesus dizendo em Mateus 7:21, naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome curei enfermos, expulsei demônio, profetizei, e eu lhes direi: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse caminho é mais estreito do que o que a gente pensa. Esse caminho é muito estreito, irmãos, que vai ter de multidões lamentando, pranteando e rangendo os dentes e dizendo: mas Senhor, eu expulsei um demônio, eu orei e gente ficou curada. E a voz vai continuar soando pela eternidade dos séculos sem fim: nunca, nunca, nunca te conheci. Vai haver muito ranger de dentes. Características: desafiaram a morte, expuseram a vida, eram considerados marginais, mas obtiveram as maiores experiências de todos os tempos. Você quer cair numa prisão? É só caindo lá que você vai ver que o anjo vai lá para te soltar. Só caindo lá. Aquele anjo foi enviado para soltar Pedro. Que Pedro? Aquele marginal. Aquele que, segundo as autoridades, era um vagabundo, ficava pelas praças lançando palavras ao vento. Segundo as autoridades, era um desocupado. Largou a pescaria para ser um pregador. De quem? De um tal de Nazareno aí que roubaram o corpo dele e dizem que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqueles dois no caminho de Emaús, dois que têm o testemunho, que somos nós, sabemos que não dizem não que ele ressuscitou, porque a palavra arde no nosso coração. E no partir do pão à mesa, a presença dele está conosco. Então o que para eles é loucura, para nós é poder de Deus. Você é um testemunha. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, essas duas características que nós achamos em cima de Moisés, Daniel, Elias, João Batista, Sadraque, Mesaque, Abednego, de desafiarem a morte e serem marginais, elas fazem uma peneira muito grande.
E quando a Bíblia diz que eles venceram, eu me pergunto, quem venceu? Lá em Apocalipse a gente vê que Jesus só trata com quem tiver vencido, mas as promessas são muito grandes para serem comparadas a certas vidinhas que muita gente tem levado. Jesus diz que aquele que vencer comerá do maná escondido, não vai simplesmente comer do maná. Se está escondido é porque não é para qualquer um. Aquele que vencer, falo-ei, coluna no templo do meu pai. Epa, peraí, coluna é aquilo que sustenta, é o principal, é o mais importante. Ser coluna não é para qualquer um. Não se usa qualquer ferro na estrutura de uma pilastra. Ao que vencer receberá um novo nome. Epa, nome é referência que gira uma série de situações em volta. Nome não é para qualquer um. Quando diziam Jesus lá em Jerusalém, Jesus podia ser qualquer um, mas quando dizia Jesus, filho de Davi, só era um. Amém, meu irmão? Tinha dezenas de Jesus lá, mas quando dizia qual Jesus? O Nazareno, epa. Então receber um novo nome não é para qualquer um. Ao que vencer, Jesus diz, ao que vencer e ao que vencer. Agora, como que se vence? Se você não expuser a própria vida, não aceitar o título de marginal, você não pode fazer parte do ministério de restauração. Já temos falado sobre isso. Quando perguntaram, Jesus disse, que dizem os homens? Quem dizem eles ser o filho do homem? O que o povo estava dizendo? Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Esses três nomes, Elias, Jeremias e João Batista, foram três pessoas que tiveram o ministério de restauração, o ministério que fechava a dispensação, a mudança, e estes três homens foram considerados marginais. Amém? Portanto, meu irmão, é isso que você tem que aceitar. Você não pode ser um crente legal. Se alguém te achar, não, aquele crente ali é gente boa, não, aquele crente ali é terrível, ele é radical. Com ele é pau, pau, pedra, pedra. A verdade para ele não tem preço. Ninguém compra o caráter dele, não tem dinheiro que compra ele. Esse é o crente que Deus conta. Já disseram para mim, todo mundo tem seu preço. Eu falei, você está certo, eu também tenho o meu, mas só que o meu você não pode pagar. Amém, meu irmão? E você também vai ouvir isso. Vão dizer para você que todo mundo tem seu preço, e você vai dizer assim, o meu preço está lá na cruz do Calvário, ninguém pode pagar. Verdade não tem preço, com verdade não se negocia. Então, você é um testemunha. Um testemunha de Cristo é aquele que desafia a morte. Por quê? Porque crê que ele venceu a morte. Um testemunha de Cristo é aquele que é um marginal nos conceitos do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas e nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E nós resplandecemos neste mundo. Quando? Quando expomos a vida e desafiamos as trevas. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então nós lutamos contra as trevas, mas quando abrimos o peito e encaramos o diabo, Deus, que vela sobre a sua palavra para cumprir, dispensa a sua palavra a nosso respeito, e 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Portanto, meu irmão, leve a sério as suas orações. Veja o que você tem colocado diante de Deus. Não seja um mendigo espiritual. O que é um mendigo espiritual? É aquela pessoa que não conhece a Escritura. E ele vai orar diante de Deus e a oração dele é carnal, é natural. Enquanto que Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus não mente. Se eu tenho vivido isso, você também tem que viver, pois ele não faz
acepção de pessoa, mas ele faz acepção de fé, de atitude, de conduta, de caráter. Isso ele faz acepção. Portanto, você é um testemunha de Jesus Cristo. Se alguém quiser te fazer mal, meu irmão, mesmo que pareça que fez, não está fazendo. Fogo sairá da sua boca e consumirá os inimigos. Porque o nosso Deus peleja por nós. Ele é Jeová Sabaote, ele não perde nenhuma batalha. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.